Olá, meus amigos, tudo bem? Eu espero que sim. Hoje nós vamos ter uma aula bônus. Lembra o que é uma aula bônus? É aquela aula extra, fora daquele conteúdo que já estava programado para o nosso curso de 30 aulas ao vivo. Lembra disso? Pois então, hoje é uma aula bônus e sabe sobre o quê? Sobre transição planetária, sobre esse momento que nós estamos atravessando, tão conturbado. Vamos relacionar isso com a base doutrinária espírita, ok? Então hoje nós vamos procurar responder o que é a transição planetária? Qual o significado da Covid-19 para a humanidade? Né? Estas e outras perguntas você vai encontrar as respostas nessa aula de hoje, ou pelo menos reflexões sobre o tema. Não sai daí, você vai gostar da aula. Se você está chegando hoje aqui no nosso curso, está aqui pela primeira vez assistindo essa aula, essa é mais uma aula do curso online de iniciação ao Espiritismo. Esse curso tem 30 aulas ao vivo. Todas as aulas são às quintas-feiras, às 20 horas, ok? E aí a gente pode interagir, porque a aula é ao vivo, você pode falar comigo pelo chat. Quem está no grupo de WhatsApp do curso pode interagir pelo o canal também, que é o WhatsApp. Agora, essa aula de hoje é uma aula extra, por isso a gente chama de aula bônus. É uma aula que não estava na programação das 30 aulas previstas ao vivo. Então é uma aula sempre gravada, ela não é interativa, ok? Participe então do nosso curso, junte-se a nós. Você vai gostar de iniciar no Espiritismo através dessas nossas aulas. Para isso, você deve comprar, eu sugiro que você compre o livro texto para acompanhar melhor as aulas. O nosso livro texto que a gente acompanha é o livro chamado Iniciação ao Espiritismo, que a autora é Terezinha de Oliveira, tá bom? Iniciação ao Espiritismo, da Terezinha de Oliveira. É um livro fácil de encontrar nas livrarias espíritas ou mesmo na internet, você pode comprar pela internet para entregar na sua casa. Antes da gente começar o conteúdo de hoje, então, para a gente não esquecer, inscreve-se no canal, por favor. Aqui embaixo da minha imagem, da minha tela, está escrito inscrever-se. Inscreva-se ali, clica. Depois, clica no ícone do sininho que vai abrir do lado. Dá um like, clica no joinha que tem também aí embaixo. Deixa um comentário. Por que você vai fazer isso? Porque você vai ajudar a semear o Espiritismo para outras pessoas. Você vai ajudar a espalhar o Espiritismo. Por quê? Clicando no joinha, deixando comentário, se inscrevendo no canal, o YouTube amplia a nossa visibilidade, expõe mais o curso para outras pessoas e mais pessoas têm acesso ao Espiritismo. Ok? Obrigado a todos vocês que estão ajudando a espalhar, a semear o Espiritismo com essas pequeninas ações que não custa nada para ninguém fazer. Pergunta sobre a aula de hoje? Quem tiver inscrito no curso, né? Nós somos em 40 pessoas inscritas no curso, tem um grupo no WhatsApp, você pode me perguntar lá a qualquer momento que eu vou interagir, vou responder essas perguntas. Agora, se você não está inscrito no curso, você pode fazer aqui nos comentários que tem logo embaixo da minha imagem, tá bom? Por enquanto, como o curso tem poucos acessos, não está tendo muita visibilidade, ainda dá para eu dar atenção e responder todos os comentários. Não sei quando, se isso aumentar muito, se eu vou ter disponibilidade para responder tudo que está nos comentários, mas eu prometo tentar, prometo ir até onde eu tiver fôlego e conseguir, sem prejudicar as minhas outras atividades, tá bom? Nós temos um Facebook que é Espiritismo Online também o mesmo nome desse canal no YouTube, ok? Você pode também entrar lá no Facebook, Espiritismo Online. Nesse momento que eu estou gravando esta aula, nós já temos mais de 1.500 inscritos em apenas 10 dias que nós temos esse perfil no Facebook. Vamos fazer a nossa prece inicial, que é uma prática espírita para toda atividade doutrinária? Vamos lá? Vamos fechar nossos olhos, porque assim facilita a nossa desconexão com o mundo exterior, facilita a nossa conexão com Deus, com a espiritualidade superior, com o nosso Mestre, Jesus.
Vamos desligar dos nossos problemas internos também, das nossas preocupações, das nossas ansiedades, das nossas aflições. Vamos acalmar o coração e vamos pedir a Deus a bênção para esta aula de hoje. Pedir a Deus que nos proteja, a todos, a mim que estou aqui gravando essa aula e a todos vocês que estejam nesse momento assistindo atrás de um computador, atrás de um celular, atrás de um tablet, não é verdade? Então, que todos nós possamos ser iluminados pelo Cristo, pelos trabalhadores espirituais, para que a gente possa tirar o melhor proveito da aula de hoje. Peço particularmente aos espíritos encarregados desse curso que me inspirem nas palavras, tornando minhas palavras objetivas, fáceis de ser entendidas e que elas possam tocar o coração de vocês, a ponto de vocês se sentirem motivados a continuar estudando e a transformar as atitudes. Que Deus nos dê uma boa aula de hoje. É isso aí, amigos. Vocês lembram da última aula que eu falei para vocês, aula de número 7, classificação dos espíritos dos mundos? Se você não assistiu, assiste, porque é muito importante esses dois conteúdos dessa aula bônus, porque essa aula bônus é continuidade da aula, é uma aula extra que complementa essa aula que eu acabei de dizer. Lá nós vimos que existem os mundos primitivos, nós vimos que existem os mundos de expiações e de provas, nós vimos que existem o mundo de regeneração, os ditosos ou felizes e os mundos divinos ou celestes. Lembra disso? Nós dissemos também na aula passada que o nosso planeta, o planeta Terra, está nesse momento ainda um mundo de expiações e de provas, mas que ele é candidato, ele está na transição para um mundo de regeneração. Isso significa que neste momento ainda no nosso planeta Terra predomina o mal, predomina a ignorância do ser humano, ok? Né? Nós já desenvolvemos um tanto a intelectualidade, um tanto, não suficiente para a evolução que nos espera, mas já evoluímos intelectualmente, mas ainda não nos desenvolvemos da mesma maneira, paralelamente, na mesma intensidade, moralmente, para que a gente possa nos transformarmos num mundo de regeneração. Então, neste momento ainda no planeta Terra, nós temos expiação, que é a consequência dos erros praticados por nós mesmos ontem, em vidas passadas, né? Isso que é expiação. E também vivemos as provas, que é para nos testar a certeza no bem. Então, o que caracteriza o mundo de expiações e de provas é, como o próprio nome diz, que ainda existem expiações, que são as consequências dos erros já praticados, e predomina o mal e a ignorância. E no mundo de regeneração, que é para onde nós gostaríamos de ir, né, que é a evolução que esperamos que se dê, não há expiação no mundo de regeneração. É um mundo onde há provas, mas já não existe a expiação. Ok? Então prevalece o bem por causa disso. Mas ainda tem um pouco do mal, ainda tem o mal ainda existe no mundo de regeneração. Ok? O planeta Terra, se ele passar para um mundo de regeneração, ele vai passar, cedo ou tarde, em algum momento vai passar, porque isso é a lei do progresso, não é? Então, mas a gente não vai se livrar ainda totalmente do mal quando passarmos para o mundo de regeneração, mas vai prevalecer o bem. E pelo menos não haverá expiação, mas continuarão as provas. Ok até aí? Isso nós já tínhamos visto na aula passada, eu só estou relembrando para quem não assistiu ainda, ou para quem assistiu possa então dar continuidade ao conhecimento da aula de hoje. Beleza? Qual a finalidade de existirem tantos mundos no universo? Porque afinal não existe inutilidade na criação.
Tá certo? Deus não criou esse universo e esses mundos infinitos para nada, só para enfeitar a nossa noite com lindas estrelas no céu. Concorda? As diferentes moradas que existem no universo, lembra? Há muitas moradas na casa do meu pai, que está na Bíblia, são reflexos dos níveis vibratórios dos espíritos que estão nesses planetas agrupados ou destinados a esses planetas. Ou seja, os semelhantes se atraem, eles se juntam, ok? Em determinados planetas. E que são criados, esses espíritos, constantemente por Deus. Se esses espíritos são criados constantemente, para onde eles vão? Tem que ter casa para todo mundo. Por isso que Deus vai criando os mundos no universo para ir abrigando esses espíritos que não param de ser criados. Mas esses mundos também evoluem, esses mundos também progridem, assim como os espíritos. Desde o surgimento de um mundo no universo até o desaparecimento desse mundo, porque veja bem, isso também nós já vimos. O mundo, ele surge num dado momento, aí ele tem toda uma escala evolutiva e depois ele encerra esse processo e desaparece. Tá bom? A Terra está neste início de transição. Perfeito? Um dia a Terra vai desaparecer também, enquanto planeta físico. Né? Então, mas enquanto isso não acontece, nós vamos mudando de estágios evolutivos, vamos mudando de categoria. Já fomos um planeta primitivo, estamos um mundo de prova e expiação. E vamos estar em breve mundo de regeneração. Depois vamos ser mundo ditoso e depois mundo feliz. Então nós temos também a evolução dos mundos, assim como nós temos a evolução dos espíritos. Na Gênese, escrita por Allan Kardec, está lá assim: diremos que o nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Ambos esses progressos se realizam paralelamente. De duas maneiras se executa esse duplo progresso: uma lenta, gradual e insensível, e outra caracterizada por mudanças bruscas, que assinalam os períodos progressivos da humanidade. Entenderam o que está querendo dizer esse texto? Esse texto, então, em resumo, é aquilo que eu disse até agora. Os planetas evoluem assim como os espíritos evoluem. Tá certo? Eles mudam, então, de categoria os mundos. Eles evoluem intelectualmente e moralmente. E essa evolução pode ser lenta, e aí é quase imperceptível essa evolução, ou ela pode ser brusca, tá certo? Como, por exemplo, o que está acontecendo neste momento. Então, essa mudança brusca também assinala os períodos progressivos da humanidade. Existem várias estrelas brilhantes no céu. Claro, se você sair aí na janela, se for à noite, se você estiver assistindo esse vídeo, né, você pode perceber as estrelas no céu. Tem milhares de estrelas brilhantes no céu. Que são mundos que, inclusive, já podem ter desaparecidos há milhares de anos, mas você está vendo no céu como se eles existissem nesse momento. Por quê? Porque a luz deles continua chegando à Terra. Então dá a falsa sensação de que esses mundos existem, mas eles já desapareceram, que eles estão tão longe da Terra, uma distância tão grande, que mesmo viajando à velocidade da luz, né, essa luz então chega para a gente um tanto de tempo depois que o mundo já desapareceu, de tão distantes que eles estão. O céu que nós estamos vendo hoje, portanto, já não existe mais. Nós estamos vendo coisas que já não existem mais. Vamos falar um pouquinho dessas distâncias, apenas para a gente entender o significado disso e relacionar com o que acabamos de falar. Imagina que a distância da Terra à Lua, que é o nosso satélite, é de 384 mil quilômetros. 384 mil quilômetros.
A distância da Terra ao Sol já é de cerca de 150 milhões de quilômetros. Claro, mais ou menos, que depende da época do ano, né? Tem época que a Terra está mais próxima do Sol, tem época que ela está mais distante. Mas, em média, 150 milhões de quilômetros. O Sol, que a gente já acha enorme, que provoca essa energia toda, esse calor todo, né? E que mantém os vegetais todos e fornece toda a energia que a Terra precisa para existir, o Sol é apenas uma estrela na Via Láctea, né? Que é a nossa galáxia. A Via Láctea tem aproximadamente uns de 100 a 200 bilhões de estrelas só na Via Láctea, onde a Terra está. De 100 a 200 bilhões de estrelas. O Sol é uma entre de 100 bilhões de estrelas no mínimo. Está dando a ideia da nossa pequenez? O sistema de Capela, lembra que já falamos disso? A estrela Capela na constelação do Cocheiro, essa estrela, esse sistema de Capela também chamado Cabra, né? É que de onde vieram os exilados de Capela para povoar a Terra, ajudar a formar e desenvolver a humanidade, mais ou menos em 10 mil antes de Cristo. Lembra disso? Nós já falamos também em outra aula, né? Então, imagina que o sistema de Capela está a 42 anos-luz da gente. O que significa isso, 42 anos-luz? Se você lembrar que um ano-luz equivale a aproximadamente 10 trilhões de quilômetros, então você vai precisar 42 anos viajando na velocidade da luz para chegar lá nesse sistema capelino. Dá 10 trilhões de quilômetros por ano, em média, claro, né? Multiplica isso por 42 anos, você vai ter ideia que vai dar aproximadamente 420 trilhões de quilômetros até a constelação do Cocheiro, de onde vieram esses espíritos para a Terra. Imagine também o diâmetro da Via Láctea. Via Láctea, nossa então galáxia, onde está o sistema solar, o nosso Sol, que é um dos de 100 a 200 bilhões de estrelas que existem na nossa galáxia, onde está a constelação do Cocheiro, certo? Então, imagine que o diâmetro da nossa Via Láctea tem 100 mil anos-luz. Você, para ir de um ponto a outro da galáxia, só da nossa galáxia, você levaria 100 mil anos viajando na velocidade da luz. Né? Como diz o Haroldo Dutra numa palestra dele, a gente sai do ponto zero, espírito primitivo, simples e ignorante, e chega do outro lado da Via Láctea, santo e sábio, um espírito puro. Né? Viajou 100 mil anos na velocidade da luz, né, para só atravessar a nossa galáxia. Não é atravessar o universo, não é atravessar várias galáxias, só para atravessar de ponto a ponto da nossa galáxia, que é a Via Láctea, nós vamos levar 100 mil anos-luz. Né? Nós também já vimos que a Lua gira em torno da Terra, a Terra e outros planetas giram em torno do Sol, o Sol com seus planetas gira em torno de outra estrela, e aí assim uma coisa vai girando em torno da outra, a nossa galáxia gira em torno de outra galáxia, né? Junto com outras galáxias, giram juntas em torno de uma galáxia central, e assim vai sendo o universo. Ok? Nós já vimos isso também na aula sobre a criação. Então tem a galáxia central do nosso sistema de galáxias, onde nós giramos em torno de uma galáxia que é conhecida com uma sequência de letras e números, que é I de igreja, C de cebola, 1101, 1101. IC 1101 é o nome da galáxia, que é a galáxia do centro, onde nós giramos em volta com a nossa galáxia, que é a Via Láctea. Então, essa galáxia central, ela é elíptica, super gigante. Ela está no centro do aglomerado de galáxias que eu já falei para vocês, da qual nós fazemos parte. Essa galáxia, a IC 1101,
está a 1 bilhão de anos-luz de distância da gente. 1 bilhão de anos-luz. Você vai viajar 1 bilhão de anos na velocidade da luz para chegar na IC 1101. Está dando ideia do tamanho que é o universo? E isso não é o fim. Você viajou 1 bilhão de anos-luz e chegou numa galáxia. E aí esse sistema inteiro gira em torno de outro sistema. Então, isso é infinito. E nisso está Deus, porque nisso está a perfeição, isso existe um equilíbrio, né? Existem leis universais que mantêm tudo isso muito organizado, numa perfeição absoluta. Isso não pode ser o acaso, né? Você não pode imaginar que o acaso é sempre perfeito. O acaso, se ele existisse, algumas vezes ele deveria errar, mas não tem erro no universo, portanto isso é Deus, a perfeição suprema, né? Então, essa galáxia que eu acabei de falar para vocês, a IC 1101, ela tem um diâmetro, o diâmetro dela, o tamanho dela, porque ela parece uma lentilha assim, né? Ela é comprida, ela tem 6 milhões de anos-luz. Para você ir de um lado ao outro dela, você leva 6 milhões de anos viajando na velocidade da luz. É a maior galáxia conhecida desde 2011, quando ela foi divulgada e tudo mais, constatada, né, certificada. Então, desde 2011 é a maior galáxia conhecida. Sabe quantas estrelas elas têm? Quer dizer, quantos sóis? Ela tem 100 trilhões de estrelas. Lembra que nós, na nossa galáxia, nós temos de 100 a 200 bilhões. Ela tem 100 trilhões de estrelas nessa galáxia. Imagina o tamanho disso, quantos planetas tem, né? Então, isso é para a gente ter ideia da nossa pequenez, o quanto é risível essa nossa pequenez, né? Dentro desse contexto do universo. Quanto que a nossa arrogância é gigante perante o universo, que a gente se acha o máximo, os mais inteligentes, os mais cultos, não é? Os mais bambambam, entendemos de tudo, de política, de economia, de ciência, né? De futebol, entendemos de tudo, damos palpite, temos opinião para tudo. Como se nós entendêssemos alguma coisa, né? Como se nós soubéssemos, na verdade, tudo, a grandiosidade, o quanto falta para a gente conhecer, o quanto falta para a gente crescer, o quanto falta para a gente admirar, né? E glorificar a Deus. O planeta Terra, nesse contexto, então, você já viu o tamanhozinho da Terra nesse contexto, né? Nós já estudamos também na aula sobre criação como é que o planeta foi criado. Assista a aula sobre criação, assista todas as aulas com numeração anterior à nossa. Nós estamos aqui na aula 7 bônus, então tem até a aula 7 para você assistir. Uma vai dando sequência à outra, tá? Nós ainda estamos, como eu já disse, em um mundo de prova e expiação. Somos candidatos ao mundo de regeneração. O mundo de regeneração, podemos dizer também que é um estágio temporário, porque de regeneração é um mundo de transição para se transformar num mundo ditoso ou num mundo feliz. A literatura espírita, através das informações contidas em toda a literatura espírita, faz uma previsão, uma estimativa de que o mundo de regeneração ele tem uma duração de aproximadamente 1000 anos até se transformar no mundo ditoso, né? Muita gente, muitos espíritas confundem as características do mundo de regeneração com o mundo ditoso. Parece que nós vamos entrar no mundo perfeito. E nós não vamos entrar no mundo perfeito. Nós vamos entrar no mundo de regeneração, onde existe o mal ainda, né? Tudo bem, mais leve, né? Com predominância do bem, mas não é um mundo ditoso, não é um mundo feliz, não é um mundo perfeito para onde nós estamos indo. Então precisa ter calma nessa hora, nessas conclusões apressadas que a gente toma. A transição para o mundo de regeneração é lenta, é gradativa. E ela já se iniciou há muito tempo, né? Ela não está começando agora. Não é a pandemia
que é o salto para o mundo de regeneração. Isso não existe, não existe nada no universo que evolua aos saltos, entendeu? Que mude de categoria aos saltos. Tudo é mudanças de nuances, gradativa, lenta. Em alguns momentos precisa dar uma pressionada no processo, tá? Se não vai por amor, vai pela dor, porque então dá uma pressionada porque tem que evoluir. Tudo bem? Mas a nossa transição para o mundo de regeneração, ela é gradativa e já se iniciou há muito tempo. A Terra vai mudar de estágio? Não exatamente a Terra vai mudar de estágio, né? Quem vai mudar de estágio somos nós, os espíritos que vivemos nela. Nós que vamos nos melhorar. E aí, nos melhorando, melhoramos as nossas relações. Melhorando as nossas relações, nós melhoramos as leis, os sistemas políticos, os sistemas econômicos, os sistemas sociais. E aí, então, melhora o mundo. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Não são as leis que mudam, somos nós que mudamos, e porque nós mudamos o resto do mundo. Tá claro isso? Para ser muito bem entendido. Nós somos aproximadamente 25 bilhões de espíritos destinados ao planeta Terra e ao Cristo Jesus como sendo o nosso co-criador, né? E o nosso governador, aquele que dirige a nossa evolução, a evolução do planeta e dos espíritos, dos 25 bilhões de espíritos que estão destinados a esse planeta. Não estão todos encarnados ao mesmo tempo. Claro, vocês sabem, só dá um Google aí, você vai ver que nós não temos 25 bilhões de pessoas encarnadas. Mas entre aqueles que estão na erraticidade, no plano espiritual, nos planos do plano espiritual, e nós que estamos no plano material, em média vai de 20, calcula-se, estima-se entre 20 bilhões a 25 bilhões de espíritos destinados ao nosso Cristo Jesus. A transição, como eu disse, não começou agora. Não é a pandemia de coronavírus que está deflagrando um processo de transição para a regeneração. Isso já começou há muito tempo. Nós já tivemos grandes empurrões. Lembra que eu falei hoje no começo da aula, eu li um trecho da Gênesis? Pode ser uma transição lenta, suave, em alguns momentos ela tem um empurrão, brusca, né? Então, nós estamos falando da pandemia como um dos elementos bruscos, mas nós temos ao longo do tempo outros movimentos bruscos e também durante todo o tempo os movimentos lentos, que a gente imperceptíveis até, de evolução. Você pode considerar a Primeira Guerra como um grande movimento brusco, você pode considerar a gripe espanhola como um movimento brusco, você pode considerar a Segunda Guerra Mundial e você pode considerar a pandemia agora. São movimentos bruscos para acelerar o processo evolutivo da humanidade. Mas a pandemia não está isolada desse projeto, ou não é única. Empurrão da humanidade, o único filtro da humanidade nesse processo. E nem acredito muito na palavra filtro, que eu também já ouvi muitas vezes, até usei hoje, mas não acredito que a pandemia seja um filtro, na verdade. Ela é mais um empurrão mesmo, um chacoalhão, uma corda, certo? Eu acho que é mais para isso mesmo. Então, temos que entender a pandemia, essa que estamos vivendo, da Covid-19, apenas como um desses movimentos gerais, que apressam, que aceleram o processo de eclosão no âmago pessoal e subjetivo dos germes da bondade, da solidariedade, que é o que nós precisamos ser para estar no mundo regenerado. Então, a pandemia tem que provocar uma transformação em nós, pessoal e subjetiva, para que aí nós atuemos no mundo para transformar o mundo. Cuidado, então, com o raciocínio que eu tenho ouvido muito, inclusive no berço, no meio espírita. Tá? Tem espírita aguardando que ela abra a porta de casa depois da pandemia e lá fora tenha um mundo novo esperando por ela, um mundo justo, um mundo bom.
mas ela não se transformou, ela não mudou, ela não saiu do lugar em que ela está. Então, eu costumo dizer assim, em vez de você perguntar quando a pandemia vai terminar, em vez de você perguntar quando nós vamos poder voltar a nos encontrar, pergunte-se como nós vamos nos encontrar de novo. Quando a pandemia passar, como nós vamos estar nesse momento? É essa a pergunta, não é quando, é como, tá bom? Então, nós temos que viver esses processos que são muito particulares. Está entendendo isso? Né? Nós temos, além desses processos gerais para a humanidade, como a pandemia, que está pegando o mundo inteiro, ela interfere no mundo todo, sem exceção, nós ainda temos os empurrões também, que são coletivos, assim como a pandemia, mas são mais restritos a um povo, a uma etnia, a uma nacionalidade, né? A uma região geográfica específica, que são tsunamis, terremotos, tem uma multiplicidade de causas de destruição espalhadas na crosta terrestre. Não é só a pandemia. A pandemia, ela tem um sentido coletivo geral em torno do globo terrestre inteiro. Mas você tem que ter o olhar também para as crises que estão acontecendo, particularmente espalhadas na crosta terrestre. Na Gênesis está escrito assim: o movimento progressivo se efetua, às vezes, de modo parcial, isto é, limitado a uma raça ou uma nação. Doutras vezes, é de modo geral. Está escrito isso na Gênesis, tá bom? É exatamente o que eu acabei de falar para vocês. Então, podemos sim falar que nós estamos nos últimos ais do Apocalipse. Lembra disso, do Apocalipse? Podemos falar que nós estamos nos últimos ais, nos últimos momentos da transição. Podemos, sim. Né? Mas o que significa últimos ais, últimos momentos da transição para um planeta que tem 4 bilhões de anos? O que significa? Né? 70 anos, mais 70 anos, mais 60, né? É amanhã. Então, é possível que a gente leve mais uns 70 anos nesse processo de transição. Sim, é possível, mas 70 anos não é nada mais dentro desse tempo do planeta. Né? Em Mateus 24 está escrito assim: quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Entenderam? Então, está na Bíblia já há 2000 anos, está em Mateus. Nós não sabemos exatamente dia nem hora dessa transição. Eu vejo postagens em rede social, gente discutindo data, dia, ano. Que coisa absurda, que perda de tempo. Né? Não existe base doutrinária para você determinar um dia, um horário, uma data. Não existe, tá bom? Existe um processo em andamento. Está na Bíblia. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Talvez a pandemia materialize o processo de transição. Sim, talvez torne perceptível esse processo. Né? Materialize mesmo essa palavra. Isso que parece filosófico vira real quando você liga a televisão e vê números de pessoas mortas, de pessoas infectadas. Então, pode ser que a pandemia torne perceptível, real, materialize o processo de transição. Né? Pode ser, sim, mas não é o único filtro, como eu disse para vocês, que nós temos, não é o único processo. Tá? É porque nós, neste momento, estamos sendo testemunhas oculares deste fato. É por isso que dá a sensação que ele é o único. Né? Nós não vivemos a Primeira Guerra Mundial, né? Então nós não temos a grande população, raríssimos, nem sei se tem gente ainda reencarnada que tenha vivido a Primeira Guerra Mundial, ou que tenha pelo menos lembrança dela, né? Que deviam ser, se existe alguém vivo na face da Terra que viveu a Primeira Guerra, era bebezinho,
na Primeira Guerra. Então, talvez nem tenha a percepção, o sentimento de ter atravessado por ela. Então dá essa impressão para a gente que nós estamos atravessando a grande pandemia como se fosse a única grande tempestade da humanidade, né? Essa transformação é lenta, é de dentro para fora, e não é o contrário, como eu disse para vocês, não é de fora para dentro. Tem gente que acha que ao sair da pandemia, né, quem sobreviver à pandemia, que nós sairemos todos bons, milagrosamente, vamos ser filtrados nas nossas impurezas e viveremos num mundo feliz. Isso é um engano, um raciocínio errado, né? Num dia nós dormimos todos maus. Aí, durante a madrugada, tem uma pandemia do lado de fora. Morre um monte de gente. Aí, no outro dia, a gente acorda bom, milagrosamente bom, merecedor de um mundo novo, porque não sei quantas mil pessoas morreram do lado de fora da casa, então a gente acorda no outro dia num mundo melhor. É um absurdo você pensar isso, né? Então, quem morreu, morreu, e quem não morreu vai desfrutar do paraíso? É um absurdo você pensar uma coisa dessa. Então, estamos sempre aguardando um fenômeno exterior de transformação ou aniquilamento do ímpio, do outro, daquele que a gente supõe que não mereça estar conosco no novo mundo. Mas a gente não pensa que é uma parte da gente que tem que se reformar. É um homem velho que está em nós que tem que morrer, que tem que renascer, é um homem novo em nós. E nós ficamos esperando que a pandemia mate o outro que não presta, que a gente supõe que não está de acordo com os nossos valores. É ele que merece desaparecer da face da terra, porque a gente está perfeito, né? Nós já somos bons, completamente bons, né? Olha só o erro de raciocínio que nós temos frente a esta pandemia. Nós sempre estamos aguardando um fenômeno exterior de transformação, né? Nunca sou eu que tenho que me transformar. A transição é de dentro para fora. Nós vamos mudar, provocados pela pandemia, para que, tendo mudado, vamos transformar o mundo que está lá fora. É esse o processo, não inverta este processo. Ok? Na Gênesis está escrito, não é somente de desenvolver a inteligência o de que os homens necessitam, mas de elevar o crescimento do sentimento. E para isso faz-se preciso destruir tudo o que superexcite neles o egoísmo e o orgulho. A humanidade tem realizado, até o presente momento, incontestáveis progressos intelectuais. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, o de fazerem que entre si reinem a caridade, a fraternidade, a solidariedade que lhes assegurem o bem-estar moral. Estão entendendo que é isso, essa é a grande lição? É isso que temos que aprender com a pandemia? Estamos aprendendo? Estamos tirando proveito dessa lição ou não? O que nos resta, o progresso a fazer, a realizar, é fazer reinar entre nós, portanto em nós, a caridade, a fraternidade, a solidariedade. Tá? Então, vamos entender alguns aspectos próprios dessa pandemia? Essa pandemia faz diferença de cor, de raça, de cor de pele, eu digo, de cor, tom de pele, de quantidade de melanina na pele? Ela faz diferença? Não faz. Ela mata todo mundo, independente da raça. Ela faz distinção de religião? Não faz. Ela mata gente de qualquer religião, ou de toda religião. Faz diferença de etnia, de nacionalidade, de orientação sexual? Essa pandemia mata gay e preserva heterossexual? Mata transexual? É isso? Não, né? Ela mata todo mundo igual, certo? Então aí está
a primeira grande lição dessa pandemia, que somos todos iguais, que não existe diferença entre nós. Essa é a primeira grande lição dessa pandemia. Quem está aprendendo essa lição? Quem já olhou e percebeu isso? Quem está permitindo ser transformado pelas lições desta pandemia? Quem ainda está se achando superior por causa de cor de pele? Quem está se achando no direito de julgar orientação sexual? Quem? Hã? Quem não aprendeu a lição ainda? Que mundo essa pessoa vai realizar daqui para frente? A pandemia também, ela nos ensina a grande lição da solidariedade. Nos ensina que vivemos num mundo só, numa casa só. O que acontece num distante mercado no interior da China, do outro lado do mundo, me afeta negativamente dentro da minha casa no interior do Brasil. Parece que é uma coisa que está lá no interior da China, que eu não tenho nada com isso, que está longe, que está do outro lado do mundo, mas me mata dentro da minha casa aqui no Brasil. Essa é uma lição que nós temos que ver, que é a solidariedade, que estamos todos interdependentes. Isso, quem está aprendendo essa lição? Quem está se permitindo ser transformado pelas lições dessa pandemia? Se comercializam animais no mercado, se mantêm condições precárias e sofridas, esses nossos irmãozinhos ainda inferiores na escala evolutiva, como são os animais, e ainda são mantidos dessa maneira, nesses cativeiros, sofrimento, e isso por ganância, por dinheiro, para os mais diversos fins, para a satisfação do prazer das paixões humanas, e não nos importamos com isso aqui no Brasil, parecendo que isso não me afeta, ou não é comigo, ou não me interessa? Como não? Me mata, inclusive, se eu não me ocupar disso. Vocês estão entendendo qual é a relação da pandemia com a solidariedade, o intercâmbio que existe no mundo? Como que eu não vou me ocupar que existe mercado de animais desta maneira do outro lado do mundo? Tenho que me ocupar, porque senão eu morro aqui onde eu estou. A pandemia está ensinando uma lição para todos nós. Quem está se permitindo ser transformado pelas lições desta pandemia? A pandemia nos ensina que somos interdependentes. O universo é interdependente. A partir da necessidade desse compartilhamento verdadeiro, real, sincero de informação. Porque estamos todos encadeados, interrelacionados. E o que um sabe e compartilha ajuda a salvar o outro que ainda não sabe. Olha a grande lição da pandemia. Quem está se permitindo ser transformado pelas lições desta pandemia? Quem prefere o dinheiro à vida? A vida que se perde asfixiada, com falta de ar, solitária, sem recurso, num corredor de hospital. Quem não se comove com esse sofrimento, com essa dor alheia do outro? Quem troca que prefere esse sofrimento para ter dinheiro? Quem está se permitindo ser transformado pelas lições desta pandemia? Ao provocar mudanças no indivíduo, então, nós vamos acabar por mudar esses sistemas coletivos. Como eu disse, mudamos a nós para mudar o mundo e não o contrário. O vírus paralisa o mundo inteiro e deveria estar levando à reflexão os sistemas políticos, os sistemas econômicos, os sistemas sociais, os sistemas religiosos. Mas quem está aprendendo com a pandemia? Toda a estrutura da humanidade está sendo checada nesse momento. Para isso, a pandemia é muito mais eficiente que uma guerra, por exemplo. Porque a guerra, à distância, mata, mas mata longe. Nós vamos ter notícia na televisão, no jornal, vamos ouvir falar que está morrendo gente numa determinada
região, mas nós não vamos experienciar a dor transformadora da morte próxima. Então, nisso, a pandemia é perfeita, porque ela coloca a morte dentro da minha casa, para poder me chacoalhar, me acordar. Ok? Está escrito na Gênesis assim: nestes tempos, porém, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a certa região do globo, ou a um povo, ou a uma raça específica. Trata-se de um movimento universal, a operar-se no sentido do progresso moral. É uma nova ordem de coisas que tende a estabelecer-se. O velho mundo estará morto e apenas viverá na história como estão hoje os tempos da Idade Média, com seus costumes bárbaros e suas crenças supersticiosas. Veja que isso está escrito na Gênese de 1868, se não me engano, que é a Gênese, se eu estou errando por poucos anos aí. Então, isso está escrito em 1868, nós estamos em 2020. Né? O movimento de renovação é individual, começa pela provocação, pela exposição à dor, que vai servir também para espiar, claro, e para fazer provação, para provar. Porque vamos para um mundo onde a prevalência da prova e não da expiação. Lembra disso? Mundo de regeneração não tem expiação, mas tem prova. Então, essas grandes calamidades também aceleram o processo da expiação. Para muita gente poder já expiar o que resta, para não precisar expiar mais no próximo mundo que está por vir. O movimento de renovação, por hora em transição, é uma atitude, gente, subjetiva, pessoal, é uma aprendizagem pessoal. Este aprendizado é o único que não pode ser transferido, doado, emprestado. É uma aquisição sua, pessoal. É uma conquista pessoal, é mérito do espírito essa conquista. E será transformada em sabedoria se a gente colocar isso em prática através dos atos. A partir do momento que colocarmos em prática tudo isso que estamos aprendendo através dos nossos atos, aí nós estamos nos transformando em sábios e santos. E não através das palavras em redes sociais, que é o que eu vejo, discursos de cobrança da mudança do outro. Eu estou acompanhando o movimento de pessoas conversando comigo, ou de opiniões das pessoas que eu vejo em rede social ou em outras palestras. As pessoas, elas cobram a mudança do outro, elas exigem que o outro mude, elas apontam o dedo para o defeito do outro. É muito louco isso. Porque as pessoas não entenderam que isso é para elas, apontem o dedo para elas, né? Expõem o defeito delas, mudem-se, transformem-se. É isso também que eu preciso fazer, é me olhar, é me transformar. E as redes sociais, você mesmo deve estar assistindo e deve estar concordando. Pega o feed de notícias de uma rede social sua, que você vai ver o quanto de gente apontando o dedo para o erro dos outros, quantas pessoas exigindo que a outra pessoa mude, que o mundo mude, e o que ela está fazendo por ela. Né? Palavras, gente, não salva ninguém. O que salva é a atitude, é a ação. No lugar de cobrar a mudança no outro e ficar apontando os defeitos do outro, é hora agora da gente se revisitar, de se analisar, de se perceber, de se entender, olhar para dentro de si, reconhecer na gente o que a gente não gosta no outro. Né? O que você não gosta no outro, veja o que existe disso em você para você mudar primeiro. Só a proximidade com a morte pode levar a esta revisão. Entenderam? Se não é a morte, você bater de cara com a morte, você não para fazer esta reflexão e esta revisão. Só o medo e o pânico da morte provoca esta revisão e esta reflexão. Entenderam qual é o grande benefício e a necessidade da pandemia? É isso aí. Sinto muito informar-lhes, mas ainda nos aguarda um conjunto de eventos dolorosos.
A pandemia não é única, não é isolada, como eu disse já para vocês. A pandemia nunca foi nem será o único evento doloroso que vamos atravessar durante esse período de transição, de aprendizado. Bom, mas também, se a gente aprender, a gente poupa sofrimento. Você tem a escolha, ou você aprende agora, ou vai aprender de qualquer maneira com mais sofrimento. É uma escolha, uma oportunidade que Deus nos dá. Mas você já dá para ver, através das escolhas, que vem coisa pior pela frente, né? Porque a gente quase não está aprendendo nada com isso, infelizmente. No Livro dos Espíritos, também do Allan Kardec, na pergunta 784, quer dizer, do Allan Kardec, ele organizou, né? Mas quem dá as respostas e quem dá o conteúdo são os espíritos. Na pergunta 784, ele fala sobre essa marcha do progresso. Ele pergunta assim para o espírito: bastante grande é a perversidade do homem. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, o homem, em vez de avançar, caminha para trás? Os espíritos respondem assim: você se engana. Observa bem o conjunto e você vai ver que o homem se adianta, pois que melhor compreende já o que é mal e vai dia a dia reprimindo os abusos. Olha só como termina a resposta. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Viu onde nós vamos chegar? Eu vou repetir, porque isso resume tudo. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso para tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Por isso você, como eu já ouvi, eu mesmo tenho essa percepção, parece que o mundo está pior num dado momento, não parece? Que as notícias chegam de tal maneira? Sim, porque é um momento de transição. Faz-se mister que o mal chegue ao excesso para provocar essa mudança em nós. O espírito Miramês comenta ainda nessa mesma pergunta no Livro dos Espíritos, ele faz um seguinte comentário: o mal que estamos presenciando no mundo vai ainda crescer mais, porque é desse crescimento, gerando mais sofrimento, que a humanidade deverá acordar para o amor. Somente a lei de amor estabiliza a vida natural e moral das criaturas. Não existe felicidade sem amor. Estão entendendo? Que se a gente não aprender, nós vamos aprender de qualquer maneira, e que melhor é aprender tão rápido para sofrer menos. Fica a lição de casa essa então. Tudo o que se renova é precedido de uma grande crise. Assim, inclusive, é na própria natureza, gente. A natureza funciona dessa maneira, né? Vem uma crise que é para ter um avanço, uma melhora. Está escrito na Gênese: Deus, pois, vela incessantemente pela execução de suas leis, e os espíritos que povoam o espaço são seus ministros, encarregados de atender aos pormenores, dentro de atribuições que correspondem ao grau de adiantamento que tenham alcançado. Entenderam? Claro, se você está acompanhando o curso, você já entendeu, porque nós já falamos disso em várias aulas. Já falamos na aula de criação, já falamos na aula de classificação dos espíritos, os espíritos que são elevados, puros, co-criadores, os cristos. Lembra disso? É disso que ele está falando aqui. Deus vela incessantemente pela execução das suas leis, e os espíritos que povoam o espaço são seus ministros, encarregados de atender aos pormenores dessa evolução, né? Tem ainda na Gênese: as nebulosas reagem sobre as nebulosas, os sistemas reagem sobre os sistemas, os planetas reagem sobre os planetas, como os elementos de cada planeta reagem uns sobre os outros, e assim sucessivamente até chegar no átomo. Estão entendendo o que eu quero dizer? Que uma coisa influencia na outra. Nós não estamos vivendo isolados. Nem nosso planeta está isolado do universo. Nem um átomo nosso está isolado do resto do contexto. Nem eu estou isolado do resto da humanidade. Tudo está encadeado e um reage sobre o outro.
A matéria orgânica não poderia escapar a essas influências. As perturbações que a matéria orgânica sofre podem, pois, alterar o estado físico dos seres vivos e determinar alguma dessas enfermidades que atacam de modo geral as plantas, os animais e os homens. Entenderam? Enfermidades que, como todos os flagelos, são para a inteligência humana um estimulante que a impele, por força da necessidade, a procurar meios de os combater e a descobrir as leis da natureza. Estão entendendo a importância da pandemia e de como ela resulta, de como ela surge? Mas a matéria orgânica, a seu turno, reage sobre o espírito. Este, pelo seu contato e sua ligação íntima com os elementos materiais, também sofre influências que lhe modificam as disposições, sem, no entanto, privar o espírito do livre-arbítrio, das próprias escolhas. A efervescência que por vezes se manifesta em toda uma população não é coisa fortuita nem resultado de um capricho, tem sua causa nas leis da natureza. Se não tivesseis a visão espiritual limitada pelo véu da matéria, veríeis as correntes fluídicas que, como milhares de fios condutores, ligam as coisas do mundo espiritual às coisas do mundo material. Isso é um texto do espírito de Arago, o espírito Arago, não de Arago, né? Porque esse é o nome do espírito. Entenderam, então, que tudo existe uma lei natural envolvida, que somos todos nós causadores de tudo isso que estamos vivendo? Somos nós mesmos que causamos isso. De alguma maneira, isso é resultado de nossas ações, da nossa mente, das nossas convulsões. Ok? Espero que vocês tenham entendido o objetivo dessa aula de hoje, né? Eu estou à disposição das perguntas. Obrigado a todos vocês que me dão essa grande oportunidade de trabalho no bem, que vocês me oferecem. Assistindo a aula, vocês estão me oferecendo uma oportunidade de trabalho, que eu agradeço. Se gostaram dessa aula, compartilhe o link com os amigos de vocês. Se vocês não gostaram, compartilhem mesmo assim com os inimigos, né? Assim todos nós vamos precisar evoluir. Essa aula tem serventia para alguém. Dá um like na aula, ajuda a espalhar o espiritismo, se inscreve no canal se ainda não se inscreveu. Tudo bem? Para quê? Para ajudar a espalhar o espiritismo, como eu insisto em dizer. Vamos à nossa prece, então, final? Senhor amado, obrigado por essa grande oportunidade de juntos estarmos aprendendo um pouco mais sobre suas leis e compreendendo o mundo. Porém, mais do que compreender, Pai, o que nós precisamos é nos transformar para um mundo novo que nós vamos construir a partir da nossa transformação pessoal e individual. Pai amado, abençoe a todos que estão nesse momento ouvindo esta aula, para que todos esses irmãos possam se sentir acolhidos, encorajados, determinados às mudanças necessárias. Que os seus corações sejam tocados pela sua luz, pelo conhecimento, e assim transformados possam acolher melhor as pessoas, possam entender o sofrimento alheio, possam ser mais caridosos, possam então valorizar o próximo e não fazer ao próximo aquilo que não querem para eles mesmos. Obrigado, Pai. Uma boa semana a todos vocês, meus amigos. Fiquem bem. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e a gente se vê na quinta-feira próxima, ok? Com a aula ao vivo, às 20 horas.